Galera, eu queria estar compartilhando com vocês um projeto que eu trabalhei essa semana. Já trabalhei em vários outros, como esse daí, só que esse teve uma particularidade muito bacana, que foi utilizado muitos produtos da AWS. Eu acho que 90% da construção foi em cima da AWS, com exceção da federação de usuários, que nós utilizamos o Keycloak, que ele é open source, muito bacana de trabalhar com ele, é bem legal. E se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários ao final do vídeo, que eu trago uma série explicando passo a passo dessa configuração, para que vocês também construam uma API que não dê dor de cabeça e que vocês não tenham que ficar gerenciando a infra de ponta a ponta. E o custo dela é extremamente baixo, porque basicamente você só vai pagar pela execução. Então, se não tem execução, esse custo ele vai lá embaixo. Você vai ter basicamente ali o Keycloak rodando em duas tasks do ECS, que faz a ponta de federação, mas é um custo assim extremamente baixo. Eu deixo aí também para vocês depois. Então vamos lá, para iniciar isso daí, nós utilizamos API Gateway, utilizamos o Auth da AWS, utilizamos o ECS com a task rodando, utilizamos o SQS para fazer o recebimento dessas mensagens, encaminhar para essa fila e posteriormente processá-las, e também utilizamos o Lambda para fazer a parte ali das rotas e de autorização dessa API. Então, iniciando pelo API Gateway, nós fizemos a configuração ali de domínio personalizado no API Gateway, criamos todas as rotas, e na hora de configurar esse autorizador foi utilizado um Lambda. Então, dentro do próprio API Gateway, você consegue anexar um Lambda que faz esse papel de autorizador. O API Gateway ele dá suporte a dois tipos de autorizadores, que é o Cognito e o próprio Lambda, tá? Então, no nosso caso, a gente não iria utilizar o Cognito por conta até de questão de custos, e nós optamos pelo Lambda. Então, nós criamos um projeto em Lambda para fazer essa autenticação junto com o Keycloak, utilizando cache e tudo mais. Ficou extremamente rápido essa questão aí da autorização. Então, fechando ali no API Gateway, que nós fizemos essas configurações, e dentro ali do MTLS, só para finalizarmos, nós utilizamos os certificados privados da AWS. Então, nós geramos o nosso CA ali dentro, e através dele a gente faz as assinaturas de cada certificado dos clientes. Então, o cliente ele manda o CSR para nós fazemos essa assinatura utilizando o CA que está na própria AWS. Isso é um ponto super importante, porque a chave privada ela fica em um HSM da AWS. Então, toda a questão de segurança, de compliance é atendido com esse formato, por isso que nós optamos, até porque manter um HSM próprio é extremamente caro. Então, a gente fez esse processo, hoje nós assinamos os certificados de cada cliente e nós devolvemos esse certificado. Porque o cliente recebe esse certificado e na hora que ele faz a chamada na nossa API, ele passa esse certificado junto. Esse foi a questão da MTLS. Também utilizamos o Auth ali da AWS como um firewall para fazer o controle por IP dessas requisições. Então o cliente hoje ele precisa ter um token JWT válido, que é validado pelo Keycloak. Ele precisa estar na whitelist para poder acessar essa API, e também ele tem que fazer a chamada utilizando um certificado digital que foi assinado pela nossa autoridade certificadora. Então, assim, é um modelo de API, galera, extremamente seguro. Claro que não existe nenhum 100% seguro, mas nesse formato você fecha, assim, muito, muito bacana, e você não vai ter perigo, assim, de alguém te hackear nada, fica extremamente seguro, tá? E uma vez que o cliente ele faz a chamada lá no Keycloak, ele gera o token dele, então ele passa esse token e passa o certificado na hora de fazer essas requisições. E uma vez que nós, nesse projeto em específico, ela é uma API assíncrona, ou seja, eu não vou devolver a resposta imediatamente ao cliente. Ele vai fazer o envio da informação para nós, eu vou retornar ali um 202 para ele, falando que eu aceitei a requisição. Posteriormente, quando nós processarmos isso daí, eu disparo um webhook para ele, tá? Esse webhook também nós fizemos a arquitetura, mas eu vou deixar para um outro vídeo para a gente falar sobre isso daí. Então, quando o cliente faz a chamada na nossa API, nós utilizamos o Lambda e o SQS. O Lambda ele é um serviço da AWS sem servidores, que ele roda código. Então a gente
escrever o nosso projeto ali para recepcionar essa requisição e é feita a publicação no SQS, que é um serviço de filas da AWS. E a partir dali, não importa o que aconteça por trás no fluxo, nós já encerramos a ponta com o cliente, já foi feito o retorno, já devolvemos ali o payload para o cliente, devolvemos um process key para ele acompanhar posteriormente esse processamento. Então, pessoal, toda essa configuração para criar uma API 100% escalável, altamente segura, nós não levamos mais do que 2 horas para fazer essa configuração. Eu acho que foi em torno de 1 hora para configurar. E a partir daí, é só começar a criar as rotas que vocês vão trabalhar. Então a gente tem ali, ó, são 2 produtos, tá? Que a gente na verdade construiu dentro de um. O Keycloak, a gente fez essa configuração separadamente. Essa parte que eu trouxe para vocês é os nossos endpoints que nós criamos para disponibilizar para os clientes. Quando a gente fala do Keycloak ali, nós subimos esse Keycloak em tasks do ECS, que também é um produto da AWS. Então a gente tem ali 2 tasks rodando para ter redundância nessas chamadas. E lá dentro do Keycloak, como que funciona também? Nós criamos um ALB na ponta, que é um balancer, tá? Um application balancer. E esse balancer ele faz a recepção das requisições. Só que é importante, quando a gente fala de Keycloak, o Keycloak ele tem ali a parte administrativa e tem também a parte ali que é o endpoint que fica exposto para fazer essas chamadas. Então, precisa tomar cuidado para não deixar exposto a parte administrativa. E o que nós fizemos para garantir essa segurança do Keycloak, tá? Para que um usuário ele não tenha acesso a qualquer coisa. Nós pegamos ali no Keycloak, eu vou falar bem rapidamente ali da VPC, tá, galera? Mas nós começamos pela VPC, criamos uma VPC com as subnets privadas, né? Eu tenho subnet para as instâncias e para as ECS privadas, e criamos também subnets expostas, que é onde vai os balancers. Então essas tasks do Keycloak, elas estão em uma subnet privada, ou seja, já não tem IP público, não tem acesso da internet. E depois eu posso falar um pouco mais disso daí também. Colocamos um ALB na ponta, esse sim está em uma subnet pública, e esse ALB é ele quem recebe as requisições. Tem o domínio plugado nele ali, que está na rota 53. Então, uma vez que o cliente chama, nós criamos algumas regras de listeners ali, justamente para proteger a parte administrativa. Então, quando o cliente ele chama essa parte administrativa e ele está utilizando o domínio público, ele não consegue acessar, a gente barra isso daí. E para proteger ainda mais a parte administrativa, nós optamos por criar 2 balancers, um para ser público e um que ficou em uma subnet privada, porque a galera que vai fazer a administração desse Keycloak, eles estão ligados na AWS com uma VPN, então eles têm acesso diretamente na VPC, e por esse motivo eles não precisam que esse ALB esteja exposto. Então esse ALB ele fica privado e somente a galera que está dentro da VPC consegue acessar esse ALB. Então a gente traz ali para o Keycloak uma segurança absurda, que é impossível o cara conseguir acessar a parte administrativa. E a base de dados também utilizamos um PostgreSQL para o Keycloak, e o mesmo formato, em uma subnet privada ali dentro do RDS, sem IP público, nada, e ninguém tem acesso a essa base, porque não há necessidade uma vez que você utiliza o Keycloak. Então, uma vez que está utilizando ele, você vai utilizar a interface que ele fornece ali para fazer a administração. Então, galera, esse foi o projeto que nós criamos ali de API para o cliente. Já fizemos outras muito parecidas, que recebe hoje 400, 500 mil requisições no horário de pico. E recebe assim 500 mil de requisições em questão de minutos. E não temos nenhum problema. E também criamos depois, posteriormente, um dashboard utilizando o CloudWatch para acompanhar as métricas dessa API. É bem bacana, tá, galera? Então deixa aí nos comentários se você gostou disso daí. Eu trago um vídeo explicando passo a passo da configuração desse projeto e compartilho também com vocês lá no GitHub esse autorizador do Keycloak. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo.